Bom, então vamos lá. Parece que a principal indicação é a epilepsia, né? Aí vale a pena contar uma história que é muito legal. Conta aí. E que faz parte da história do uso do CBD também. Como eu disse, o conhecimento de que CBD é bom para algumas questões médicas, neurológicas e principalmente para a epilepsia, não é novo. É uma coisa que vem lá do século VII e depois muito revisitado de forma muito clara no século XIX, com trabalho lá na Índia do médico inglês. Então, há tempos se sabia que a planta cannabis tinha alguma substância que era boa para tratar a epilepsia. Qual substância? A gente não sabia, porque só na década de 60 que o Rafael Mechoulam identificou o CBD e THC. Aí a gente passa o seguinte, essa planta cannabis tem essa substância CBD e THC que parece que são boas para epilepsia. Trabalho do professor Elisaldo Carlini aqui no Brasil. Tratou pessoas com epilepsia que melhoraram. Que os outros tratamentos já estavam esgotados. Bom, no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, começou de uma forma, e veja como isso foi amplificado pelas redes sociais. Né? A rede social tem um monte de problema, mas tem algumas vantagens, né? Que é a difusão do conhecimento. Várias comunidades de pais de crianças com epilepsia começaram a compartilhar uma ideia de que, olha, a gente pega a planta cannabis, a gente faz um extrato da planta, dá para essas crianças com epilepsias gravíssimas e essas crianças melhoram. Por que acontece isso? Olha, a gente não sabe exatamente por que acontece, certamente passa pela ação... os pais que estavam indicando. Passa pela ação dessas substâncias no sistema canabinoide, o fato é que melhora. No começo do século XX, começou uma discussão nos Estados Unidos sobre liberação primeiro de cannabis medicinal e mais tarde de cannabis recreativa. E o primeiro estado que liberou foi o estado do Colorado. E no Colorado, que fica, como a gente sabe, lá perto das Montanhas Rochosas, que é um estado muito liberal, um estado muito para frente, vamos dizer assim. É um estado, quem conhece, sabe, um lugar lindo, com as Montanhas Rochosas. E que o pessoal de cabeça muito aberta, eles liberaram o uso primeiro medicinal, e foi o primeiro a liberar para recreativo também. Aí começaram alguns médicos a prescrever extrato de cannabis. Não era CBD isolado, era extrato de cannabis sativa para tratar crianças com epilepsia. E com bons resultados. E a notícia correu. Correu. E chegou até uma família que a gente pode falar o nome porque isso está publicado. Os pais de uma criança chamada Charlotte Fidi. Charlotte tinha uma forma de epilepsia extremamente grave. Ela era uma criança pequena, 4, 5 anos de idade, e tinha uma forma de epilepsia chamada síndrome de Dravet, que é uma forma descrita por uma neurologista francesa, curiosamente também chamada Charlotte Dravet. E a Charlotte tinha síndrome de Dravet, e uma epilepsia absolutamente intratável. 10 a 20 convulsões todos os dias. E a Charlotte já tinha tomado todos os remédios para epilepsia que existiam. Antes de dar continuidade, você pode falar para o nosso público, assim, bem resumido, o que é epilepsia e qual o transtorno para uma criança dessa e para a família? Claro, epilepsia é uma doença do cérebro caracterizada pela ocorrência de crises epiléticas repetidas. Quando a gente fala crises epiléticas, a gente lembra de convulsão. Mas convulsão ou crise tônico-clônica é um dos tipos de crise. Aquela crise que é mais fácil de reconhecer. Mas existem outras crises, mioclonias, espasmos, crises de ausência. E adultos e crianças que têm crises repetidas ao longo da vida, a gente fala que essas pessoas têm epilepsia. Ocorre que existem tipos muito diferentes de epilepsia. Desde pessoas que têm epilepsia e têm 2 ou 3 crises na vida inteira e que tomam remédio e não tem mais nada, até crianças como a Charlotte, nesse caso que eu estou contando, que tinha 10 convulsões por dia. Qual que é o impacto? O impacto total. Afeta o desenvolvimento, afeta a possibilidade da criança se comunicar, traz um grande risco de vida para essas crianças e adultos com epilepsias graves. Ou seja, a epilepsia tem uma apresentação muito ampla, desde casos muito leves até casos muito graves. E a gente sabe, Marcelo, primeiro, 1% da população tem epilepsia. É muita gente. É muita gente. São mais de 2 milhões de brasileiros com epilepsia. É muita gente. E outro dado que a gente sabe, isso está muito claramente definido, que de todos os pacientes com epilepsia, 2 de cada 3, se tomarem um remédio direitinho, claro, o remédio correto, apropriado, na dose certa, 2 de cada 3 vão ficar sem crises, vão ficar bons. Só que 1/3, 1 de cada 3, a despeito do tratamento com o remédio, as crises continuam. E
pode dar o remédio que for. Todos que existem. As crises não vão cessar. Os pacientes vão continuar tendo crises. Pode ter crise dirigindo, pode ter Nem crise pode cozinhando. dirigir. Nem pode ter dirigir. crise- Esses pacientes que têm crises que a gente chama de epilepsia refratária, primeira orientação que a gente dá, não pode dirigir. Não pode dirigir. E isso já dá um downgrade no Deprime, paciente. é né? horrível. Então, e quando a gente fala um texto, parece que é pouca coisa. Não. 600 a 700 mil brasileiros com epilepsia refratária. É muita gente. E uma das alternativas hoje que a gente conhece é justamente o canabidiol. Tem até criança tem casos, né? Síndromes aí que você vai falar, mas que usa capacete, Tem, protetor. por exemplo, tem uma porque- síndrome chamada síndrome de Lennox-Gastaut. E lembra esse Sim, nome? Lennox-Gastaut, que a gente vai voltar a ela já já. Síndrome de Lennox-Gastaut, as crianças têm crises todos os dias e são crises de queda. De repente despenca. Plum! Pum! Despenca, bate a cabeça, quebra a cabeça, morre de traumatismo crânioencefálico. Qual que é a alternativa para essas famílias? Colocar um capacete de boxeador ou de lutador de taekwondo para pelo menos proteger a cabeça. Mas cai, quebra o nariz, quebra os dentes. É uma tristeza. É. E são epilepsias altamente refratárias. A gente tem várias estratégias para tratar, só que um terço dos pacientes continuam tendo crises a despeito de qualquer tratamento. Pois bem, uma das síndromes epiléticas muito graves que a gente conhece é a chamada síndrome de Dravet, que foi descrita pela Charlotte Da Dravet, Charlotte. e que ela é causada por uma mutação no canal de sódio nos neurônios. Os neurônios eles têm canais de sódio, potássio, cloro, cálcio, que fazem parte do funcionamento normal. As crianças com Dravet, elas têm uma alteração no funcionamento do canal de sódio. E por isso elas têm crises muito frequentes e de muito difícil tratamento. É um desespero, porque é muita crise. Elas acabam cursando com atraso do desenvolvimento, com sérias Associado à limitações. crise, né? Associado às Não é crises. porque ela tem... São as duas coisas, são as é. duas coisas atuando, mas as crises contribuem muito. Bom, a Charlotte tinha síndrome de Dravet, já tinha tomado verdadeiramente todos os remédios que existem. Os pais da Charlotte, a mãe da Charlotte chama Paige Fiji. A Paige ouviu falar que no estado do Colorado tinha um médico tratando crianças com cannabis. Extrato de cannabis. O extratão lá. Os né? pais, no momento de desespero, o que eles fizeram? Fizeram o que qualquer pai faria se pudesse, né? Vamos nos mudar para o Colorado. Então pegaram, vamos morar no Colorado. Se é lá que tem um remédio para minha filha, é lá que a gente vai morar. Tamanho desespero. né? Tamanho desespero. Mudaram e contataram um médico chamado Edward Ma, que era um neuropediatra, que estava fazendo esse trabalho. Bom, o Edward Ma conseguiu junto a um laboratório que fizesse um produto com muito CBD, porque já se sabia essa altura, até por causa dos estudos do Elisaldo Carlini, do professor Elisaldo aqui do Brasil, Sim, então ele foi base. ele foi super importante, foi instrumental nessa história. Já se sabia que o CBD é que era o X da questão para epilepsia. Então o que o Edward Ma pediu para o laboratório? Faça uma variedade da cannabis para mim com muito CBD e pouco THC. Porque eu não vou usar essa cannabis para fins recreativos, eu vou usar para tratar crianças com epilepsia. Curiosamente, essa variedade ela é produzida ainda hoje pelo mesmo laboratório em homenagem a Charlotte, ela é chamada de Charlotte's Web. Que é a planta É a específica. planta, é uma planta, seria a teia de Charlotte, em homenagem a Charlotte Fitch. Ele começou a tratar a Charlotte e ela teve um resultado espetacular, maravilhoso. Ela praticamente parou de ter crises. Tinha 10 a 20 crises por dia, ela passou a ter 3 crises por mês. Nossa. E acordou Acordou pro mundo. Acordou pro mundo. Assim, resultado verdadeiramente maravilhoso. Não quero dizer que todo mundo vai ter esse resultado, mas é a importância, às vezes, de um caso. Um caso que chama a atenção da comunidade internacional para isso. Esse caso foi publicado como um relato de caso na principal revista de epilepsia, que se chama Epilepsia, que é o órgão oficial da Liga Internacional contra a Epilepsia, que dificilmente publica relatos de casos, a gente sabe que é uma revista relato de caso, prestigiosa, sim. publicar relatos de casos, não publica. Sim. Mas esse caso era uma história tão significativa e tão bonita que ela foi publicada como um relato. E quem são os autores do relato? Edward Ma, o neuropediatra, e Paige Fiji, a mãe da Charlotte. Ou seja, é uma coisa inédita. Um relato Ela de caso... não era cientista, Não, médica. ela era a mãe da Charlotte. Mãe da Charlotte. Enfim, um relato de caso publicado numa revista de alto impacto, escrito por um neuropediatra, e a mãe do paciente, da paciente,
simplesmente contando a história da Charlotte. E isso foi fundamental, porque a partir daí, a discussão teve que ser retomada em grande escala. Porque a conclusão óbvia foi, vamos deixar de lado nossos preconceitos e vamos começar a ter uma abordagem científica sobre isso. Não é possível que isso seja um milagre. E essa experiência foi relatada, mas a experiência desses médicos no Colorado era positiva com muitas crianças. Muitas crianças. Então vamos fazer isso direito. E como é que a gente faz isso direito em medicina? A gente faz estudos metodologicamente adequados. Randomizados. São estudos que a gente fala, são randomizados, prospectivos, controlados com placebo. Até então era tudo observacional. Tudo observacional. E aí um grupo, capitaneado por um neurologista de Nova York chamado Orrin Devinsky, fez um grande estudo prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego, com placebo, ou seja, pegava crianças e qual foi a primeira patologia que ele resolveu estudar? A primeira, síndrome de Dravet. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque é uma epilepsia de super difícil controle. Segundo, porque tinha experiência relatada de melhora na síndrome de Dravet. E o grupo do Orrin Devinsky fez um grande estudo sobre tratamento em síndrome de Dravet e publicou nada mais, nada menos do que no New England Journal of Medicine, que é a maior revista de medicina, aquela que todos nós médicos conhecemos e lemos, mostrando um resultado muito melhor do que o placebo no tratamento da síndrome de Dravet. Com CBD isolado, foi esse o produto que eles usaram. Sem THC. Sem THC, CBD isolado. No ano seguinte, o mesmo grupo publicou um novo estudo, dessa vez com tratamento de síndrome de Lennox-Gastaut. Lembra que eu falei de Lennox-Gastaut? É o Lennox. Por quê? Porque é uma epilepsia terrível. O que eles quiseram estudar? As crises de queda na síndrome de Lennox-Gastaut. Porque são as crises que mais afligem os pacientes e a família. São crises que o paciente cai e bate a cabeça. Quer dizer, não tem tempo de você acudir, não proteger a criança. Marcelo, eu tenho um paciente com síndrome de Lennox-Gastaut. Uma vez eu estava atendendo no consultório, ele teve uma crise na minha frente e bateu a cabeça na quina da mesa. Rachou a cabeça na quina da mesa do consultório. Nossa. A gente não tem tempo, não tem reação. Então é um negócio terrível. Então, dramático. Para a criança, para a família, para todo mundo. Todo mundo com o dente quebrado, porque cai e quebra o dente, enfim. E aí, eles publicaram... Essas crianças até comiam uma dieta especial, era um caos para tratar. É um caos. E aí o que acontece? Publicaram na New England de novo um estudo sobre canabidiol no tratamento da síndrome de Lennox-Gastaut, mostrando que para as crises de queda foi muito superior ao placebo. Ato contínuo, o FDA, que é a agência que regula as drogas nos Estados Unidos, autorizou o uso do CBD isolado para o tratamento de Dravet e Lennox-Gastaut. Isso foi um marco. Um marco porque a partir daí começou a se entender que, olha... Isso quando? 2016, 2017. Olha, dois estudos. É super recente. A gente nem viu isso, né? Nem na residência, nem na faculdade. É né? agora. A gente nunca nem ouviu falar de cannabis. Bom, como a coisa se deu no Brasil? De novo, uma história muito interessante. 2014, até 2014, o CBD fazia parte de uma lista de substâncias proibidas. Isso quer dizer o seguinte, se o Marcelo fosse lá no consultório e prescrevesse CBD para uma pessoa, ele estava incorrendo num crime. Ele não podia fazer isso, nem você, nem eu, nem ninguém. Aí, de novo, a importância, às vezes, de um caso. Uma criança de Brasília, Anne Fischer. A mãe dela, junto com uma comunidade de mães... Mãe, hein? Mãe, sempre as mães. As mães é que fizeram a coisa acontecer. Não é a gente, muito menos o pessoal que quer o uso recreativo da maconha. São Foram as mães dos epiléticos refratários. As mães das crianças com epilepsia refratária. E aí, a Anne Fischer começou a usar um extrato de cannabis. E a Anne Fischer tinha uma síndrome parecida com a síndrome de Dravet, que é uma alteração de um gene chamado CDKL5, que causa um quadro clínico muito parecido com a síndrome de Dravet e igualmente terrível. Bom, a mãe começou a usar um extrato de cannabis com excelente resultado. Só que ela se viu numa situação, e que é muito tocante, que ela dizia, bom, eu estou todo dia cometendo um crime, porque eu estou pegando extrato de uma planta que é proibida para dar para minha filha. E isto é... Estou intoxicando minha absurdo. Filha. Isso não pode ser assim. Bom, e aí o que fizeram? Começaram a pressionar as autoridades e principalmente a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o equivalente do FDA americano.
Que é muito boa, por sinal. Que é muito boa e que são pessoas seríssimas. Na época, o presidente da Anvisa era o Dirceu Barbano, um farmacêutico brilhante, um cara espetacular. Ele me contou a história, eu tive o prazer de ouvir a história dele. Ele falava que ele chegava para trabalhar de manhã na Anvisa e tinha 200 mães xingando ele na frente da Anvisa. Gritando, tipo, libera, libera, sabe? O que esse bando de maconheira quer comigo? E eu disse ser um cara extremamente, enfim, além de ser um farmacêutico, falei que era uma pessoa extremamente sensível, ele chamou um grupo de trabalho e falou, o que está acontecendo aqui, né? A gente precisa fazer alguma coisa, vamos agir. Só que assim, a gente sabe que esses processos públicos, regulatórios, são muito lentos. E aí foi um papel super importante dele como presidente da Anvisa, falou, não, isso vai acontecer rápido. Eu quero uma posição rápida, eu quero entender o que está acontecendo aqui. E de forma muito rápida, a Anvisa autorizou o uso de CBD, inicialmente para epilepsia refratária. Isso com análise criteriosa. Claro, assim, e foi não aí... Não é porque... Não, porque... Mas parte de uma pressão. E muitas vezes isso parte da pressão da sociedade. Como foi com a vacina da Covid, Como foi com a vacina da Covid? Olha, existe, eu sentei, funciona. Vi a reunião e os estatísticos estavam Lógico. lá. E aí ele montou esse grupo de trabalho e falou assim, eu quero uma resposta. Por que elas estão dizendo isso? A resposta foi, é porque funciona mesmo. A gente já tem evidência de que funciona. Então a gente está atrasado. A gente não pode manter essa situação, porque, além de tudo, é desumano. Desumano com essas crianças que precisam tomar esse remédio e que a mãe e o pai têm que plantar em casa e têm que extrair o óleo de qualquer jeito e têm que cometer um crime continuado. Isso está errado. Inclusive, deviam até plantar a planta com THC. Com THC, porque a gente não sabe que planta que é. Bom, em 2014 o CBD saiu da lista de substâncias proibidas. São 9 anos atrás. Em 2015 foi publicado uma RDC, uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa, autorizando a importação de produtos com CBD. Então, desde 2015 é autorizado a importação de produtos com CBD e para algumas indicações com THC também. E aí que a coisa começou a crescer, a partir de um caso emblemático. Teve a Charlotte nos Estados Unidos, teve a Annie Fisher no Brasil. Para quem tiver curiosidade, até aí vai uma coisa para o nosso público. Isso foi tema de um documentário produzido pela revista super interessante que se chama Ilegal. É o nome do documentário, a história da Annie Fisher. E que é um documentário super bonito, que conta toda essa história, vale a pena ver. E a partir desses casos, então, o CBD saiu da lista de substâncias proibidas e a partir de 2015 foi autorizada a importação de produtos à base de cannabis. As coisas no Brasil não são fáceis, como a gente bem sabe. Sim. Quando você autoriza a importação de um produto, você tem que dizer, esse produto é o quê? Ele é um remédio? Ele é um suplemento? Ele é um fitoterápico? O que ele é exatamente? Na época, até porque havia uma certa pressa em aprovar isso, não se chegou a nenhuma conclusão. Então criou-se uma nova categoria na Anvisa que é produtos derivados de cannabis. E essa é a categoria a qual pertence o CBD e o THC, a qual pertencem produtos derivados de cannabis. Isso seria revisto em algum momento lá por 2020. Mas aí aconteceu a tal da pandemia e tudo atrasou. Isso não foi revisto ainda, mas será revisto. E a gente entende, a gente que é médico, que trabalha com isso, a gente sabe que no fim é um medicamento, se comporta de todas as formas como medicamento. Um medicamento fitoterápico, no sentido que é extraído de uma planta, mas é um medicamento. Porque, de novo, tem indicação, tem contraindicação, tem efeitos positivos, tem efeitos colaterais. É um medicamento e provavelmente será regulado dessa forma. Passam-se os anos, em 2019 um outro salto regulatório. Em 2019 a Anvisa passa a permitir que em vez da pessoa, por exemplo, importar um produto com CBD e THC, para fazer isso desde 2015, se você quisesse importar um produto de CBD para o seu filho, para tratar a epilepsia dele, você precisava de uma receita médica e você mandava para a Anvisa analisava esse pedido, autoriza ou não autoriza, mas autoriza, aí você pede para importar o produto e esse produto chega na sua casa. Isso demora, às vezes demora bastante. A partir de 2019, a Anvisa passou a autorizar que você tivesse produtos à venda na farmácia no Brasil. Ah, olha que legal, hein? Quer dizer, o importador importa para a farmácia. Para a farmácia, isso é importante. Importa para a farmácia. Isso é importante. Pessoa pega uma Facilita receita, o acesso. vai na farmácia e compra e acabou. Então, a legislação, a regulação foi evoluindo. E, como a gente estava dizendo, né, Marcelo? É ontem isso, é um curtíssimo espaço de tempo. A gente está falando de uma novidade. Mais com a pandemia. Mas com a pandemia ficou todo mundo em suspenso na pandemia, ninguém falou nisso, tudo atrasou. Então, a gente viu uma realidade em que eu posso dizer seguramente que a absoluta maioria
não é das pessoas, dos pacientes. A absoluta maioria dos médicos não conhece como isso funciona, porque é algo extremamente recente. Quem fez faculdade até, sei lá, até 2, 3 anos atrás, passou por toda a faculdade sem ouvir falar Eu nunca ouvi falar. de sistema endocannabinoide, de Nunca CBD, vi de THC, isso. sem ouvir falar disso. Eu lendo que será aquela criança que estava condenada, né? Exatamente. A gente passou pela faculdade, pela residência, sem ouvir falar disso. Eu- É algo extremamente Eu recente. imagino você como especialista em neurologia, tratando epilepsias, tratando um Lennox. É muito difícil, é muito desafiador. É desafiador. E assim, não tinha muita saída, Não né? tem. É muito difícil. Eu queria só amarrar com o público 3 coisas que você falou. Primeiro, quem lutou pela liberação do CBD foram as mães. As mães. Começou Não a pressão. Foi ninguém que usa THC, não tem nada a ver com a maconha. Nada a ver, nada a ver. E a gente viu, eu já fui em algumas reuniões, a reunião é cheia de mãe. Ninguém está interessado em maconha. Aliás, ninguém fala maconha nas reuniões. Elas falam CBD, Imagina a mãe falam querer cannabis. dar... Claro que não. É uma discussão completamente diferente. Separada. Isto é um ativismo, principalmente de mães de crianças com epilepsias graves. Com epilepsias graves. Segundo lugar, isso é extremamente recente, Muito. mas esse lance das mães é uma coisa muito importante para você tirar o preconceito dessa discussão. Sem dúvida. Entender Você que... colocar o pé no chão. Em terceiro lugar, o CBD, ele diminuiu o drama dessas famílias. Exato, exato. Porque a epilepsia refratária ela é dramática para tratar. Na tua convivência clínica, esses pacientes contam um pouquinho para a gente. Você contou Então, histórias. Exatamente. Bom, aí como é que começou? Até porque... Por que começou meu interesse por CBD? Por causa da Porque você epilepsia. via paciente. Por causa da epilepsia. A gente atende... Você olhava para aquele paciente e você falava: meu, o que eu vou fazer por esse cara? Evidentemente, aqui, né? Marcelo, eu faço epilepsia. Há 20 anos é o que eu faço da vida. Eu sou neurologista, mas, como a gente sabe, a gente acaba focando numa área. Minha subespecialidade é epilepsia. Eu fiz mestrado em epilepsia, doutorado. Sempre foi minha atuação principal foi na área de epilepsia. Então, eu recebo muitos pacientes com epilepsias graves. Epilepsias que já passaram por outros colegas e que falam, vai lá ouvir um especialista, ver que você tem alguma coisa a acrescentar. Pacientes com síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut e outras epilepsias muito graves, que, vamos lembrar, correspondem a 1/3 dos casos de epilepsia. Que são 600... 700 mil pessoas no Brasil não com é epilepsia pouca gente, refratária. não é 1000, né? Não, é muito, não é uma doença rara, não é. O que acontece? A gente vê esse paciente, quais as alternativas que a gente tem? É importante a gente saber isso. Primeira alternativa que a gente sempre pensa é cirurgia de epilepsia. Porque em alguns casos são passíveis de tratamento cirúrgico. E você é neurocirurgião, você sabe. Nos casos em que existe uma indicação, o resultado é espetacular. Então a primeira coisa que nós, epileptologistas, somos treinados para fazer frente a um paciente com epilepsia refratária, a primeira pergunta que a gente faz é: isso dá para operar ou não dá para operar? Na verdade, eu vou voltar atrás e dizer que a primeira pergunta que a gente faz é: isto é refratário mesmo ou não é? Porque às vezes existe erro diagnóstico. Sim, o cara não toma Não medicação toma remédio. direito. Mas enfim, a gente concluiu como epilepsia refratária. A primeira pergunta que a gente faz é: isto é passível de cirurgia ou não? Porque se é, a indicação é de cirurgia. Porque é o melhor resultado que a gente tem. Infelizmente, a maioria dos casos não são candidatos à cirurgia. Eu digo infelizmente porque a cirurgia é o melhor tratamento nesse caso. Mas a maioria não pode ser operado. Alguns até não querem, mas a maioria não pode. O que a gente faz com esses pacientes? Aí a gente começa a pensar nas alternativas. Uma das alternativas, você tocou por alto, é a dieta cetogênica. É uma dieta sem carboidrato, com muito proteína e gordura, que pode ter um ótimo resultado, principalmente em crianças. E aí, 2014, 2015, quando autorizaram o uso do CBD, aí eu comecei a olhar e falei, bom, agora tem mais uma alternativa. Deixa eu me informar sobre isso. Eu não sabia sobre isso porque eu não aprendi isso. E aí comecei a ler sobre isso, ver em congresso, acompanhar as discussões, acompanhar a parte regulatória. E quando eu me senti seguro, eu comecei a prescrever para os pacientes com epilepsia refratária. Quer dizer, você teve que se sentir seguro, você Claro, estudou, lógico, você não saiu prescrevendo. Lógico que não. Eu lembro que eu fui num congresso americano de epilepsia, aí tinha uma sessão de posts, uma sala só de CBD. Aí eu fiquei lá 2 horas lendo todos os posters, fotografando todos os posters. E falei, bom, cheguei no hotel, fiquei lendo aquilo. Eu falei, bom, deixa eu ver o que é isso. Eu não conheço isso. Eu não sabia que era isso. Por quê? Isso, hein? 2015. Porque a gente não aprendeu isso. Essa que é a verdade. Não. E
aí depois de ler e concluir, a gente tem que aprender dose, a gente tem que aprender como prescrever, a gente tem que aprender os efeitos colaterais, a gente tem que aprender as interações com os outros. Todos esses pacientes tomam outros remédios e frequentemente vários remédios. Então a gente tem que aprender a indicação do CBD com esses outros remédios. E a partir do momento que eu me senti seguro e bem informado, eu comecei a prescrever. E como com outros remédios, Marcelo, alguns pacientes tiveram uma resposta ótima. Alguns pacientes não tiveram uma resposta boa. A gente tenta, a gente usa, não funcionou, a gente aumenta a dose, não deu certo, a gente tira. Não é, gente, um milagre, não é uma bala de prata, mas é uma alternativa. Peraí, por um grupo que não tem solução, se você melhora a parte desse grupo... É uma alternativa para muitas pessoas que às vezes não têm outras alternativas. Então, pelo menos para quem faz epilepsia, é obrigatório conhecer o CBD, é obrigatório. Não é agora, a gente passou do ponto em que eu acho que funciona ou eu não sei. Não é mais uma opinião. Não, né? não é mais uma opinião. Já passamos do ponto de ser uma opinião. A gente tem muita evidência, funciona para algumas coisas, não funciona para outras coisas. Para muitas coisas a gente não sabe ainda se funciona. E se a gente vai usar para essas coisas que a gente não sabe, a gente pode discutir com o paciente. Olha, existe essa alternativa, a gente não tem ainda evidências se é bom, se não é bom. Mas se a gente entender que vale a pena tentar, vamos tentar. Mas principalmente para quem faz epilepsia, não é mais opinião. Passou do ponto, a gente precisa conhecer o que é o CBD, para que serve, como usar, em quem deve usar, de que forma, porque é uma alternativa para pessoas que muitas vezes não têm outras alternativas. Vamos para outras indicações? Autismo? Autismo é uma das indicações mais crescentes ultimamente, principalmente os psiquiatras infantis, neurologistas infantis começaram a usar, mas é uma dessas indicações, Marcelo, que a gente não tem aqueles estudos ainda do mesmo nível da epilepsia. Mas já tem estudos muito bons, de ótima qualidade, só que não são classe 1, como a gente diz, porque não são prospectivos, randomizados, controlados. Mas tem muito neuropediatra e bons neuropediatras e bons psiquiatras infantis que estão usando e mostrando as suas experiências e mostrando suas casuísticas com resultados bons. Lembrando, Marcelo, é importante, o autismo, e a gente está falando principalmente de crianças com transtorno do espectro autista, é uma condição em que os remédios disponíveis para uso e aprovados para o uso, eles são muito ruins, se a gente for ver. Eles são remédios principalmente antipsicóticos, ou seja, que tratam sintomas comportamentais, mas nada fazem, por exemplo, pela parte cognitiva da criança. Nada fazem. Eles só seguram... Segura a onda. Seguram a onda dos problemas comportamentais. Só. Né? Às custas de muitos efeitos colaterais. Esse é o grande problema. A gente tem pouquíssimos remédios aprovados para o tratamento de autismo no Brasil. Pouquíssimos. E qual é o efeito colateral comum desses remédios? Todos eles são muito sedativos. Então você pega uma criança com transtorno do espectro autista, ou TEA, como a gente fala, que tem um monte de problema. Tem problema comportamental, sim, agitação, às vezes agressividade, comportamentos repetidos, mas tem problemas de depressão associado, tem problemas de cognição associados, tem problema de comunicação. E esses remédios são aprovados para esse uso, eles não tocam nesses outros problemas. Às vezes atrapalham. Às vezes atrapalham, frequentemente atrapalham, por exemplo, na parte cognitiva. Eles são muito sedativos, frequentemente causam ganho de peso exagerado. Ou seja, a gente está num cenário que é muito difícil. Tão difícil quanto ou mais difícil do que da epilepsia refratária. E nesse sentido, muitos colegas vêm usando para essas crianças o CBD com ou sem THC. E é uma das indicações em que cabe usar o CBD full spectrum, às vezes até com um pouquinho mais de THC. Claro, vai da experiência do médico, da segurança para usar esses produtos e de compartilhar essa decisão com os pais. Mas eu tenho colegas que são seríssimos, que têm uma super experiência com autismo e que estão usando com ótimos resultados. Vale a mesma observação. Não é um milagre, não é uma bala de prata, não é uma panaceia. É uma alternativa. Mas como alternativa, deve ser conhecida ao menos. Isso eu falo para os meus colegas neuropediatras. Você sabe, eu sou casado com uma neuropediatra. Sim, e eu falo para ela, olha, você não sei se você vai usar, não vai usar, mas você tem que conhecer. Mas você tem que conhecer. Sim. Isso aí você tem que conhecer. Sim. Até porque, Marcelo, é o caso com ela e é o caso comigo que, enfim, eu faço epilepsia, ela vê muita criança com autismo. Todas as mães vão perguntar. E quando eu digo todas, não é força de expressão. São todas mesmo. Você tem uma criança com autismo que não está melhorando, hoje o acesso à comunicação é super fácil. Sim. No primeiro Google que você der,
vai aparecer lá canabidiol, CBD, THC. E aí a pessoa vai perguntar pro médico. A gente tem que conhecer. Então, tem que conhecer. E grupo de WhatsApp de banho. Olha, a coisa corre. Então, eu vejo que no autismo está se processando uma coisa parecida com o que aconteceu com a epilepsia refratária. Olha só, que legal. Muito ativismo das mães. Muito. Porque, de novo, é uma situação que a gente tem pouquíssimos tratamentos disponíveis, eles são ruins, essencialmente. Não é que são bons Qual tratamentos. Qual é a porcentagem de autista na população? Olha, isso é uma grande discussão, Marcelo. Essa porcentagem que aumentou muito. O espectro alto, é muito grande. Hoje, a prevalência estimada é uma pessoa em cada 60 com autismo. É mais de 1%. É claro que isso depende do critério diagnóstico e aumentou muito. A discussão que existe na comunidade científica é se aumentou o número de pessoas ou simplesmente a gente faz mais diagnóstico hoje. Tem muita gente que a gente achava, fulano é esquisito. E, na verdade, se for aplicar os critérios diagnósticos, cabe num transtorno do espectro autista leve, com inteligência normal, com habilidades de comunicação normal. Mas existe um contingente de crianças, adolescentes e adultos com transtorno do espectro autista muito graves, que não são capazes de se comunicar, não são capazes de viver em sociedade plenamente, têm limitações cognitivas e têm alterações comportamentais muito graves. E nesse cenário, o CBD pode vir a ser uma grande alternativa. Então, de novo, a gente tem que pelo menos conhecer. Evidentemente, Marcelo, a gente não vai usar para todo mundo. Eu vou dizer o seguinte, a gente vai usar numa minoria dos pacientes. Mas que vai fazer diferença. Para essa minoria vai fazer diferença. Então, isso a gente tem que conhecer, né? tem que conhecer. Não dá para não conhecer isso. Vamos falar psiquiatria, um pouquinho de psiquiatria, ansiedade, compulsão. Vamos falar de psiquiatria. Ansiedade, a gente fala, é o mal do século, né? A gente vive numa sociedade ansiosa e a gente sabe que na pandemia isso se agravou terrivelmente. Terrivelmente. Quem não era ansioso ficou, quem era ficou pior ainda, com o isolamento. Felizmente estamos saindo... Além do isolamento, o que será que vai acontecer? Né? O que será que vai acontecer comigo amanhã? O que vai acontecer com meus pais, com meus irmãos, com meus amigos, com meu trabalho? Tudo. Então, isso se agravou no mundo inteiro. A ansiedade é um problema extremamente prevalente. Como é que a gente trata a ansiedade? A gente trata de algumas formas, eu não sou psiquiatra, mas a gente sabe. A gente trata com psicoterapia, que é super importante. A gente trata com medidas não médicas, como atividade física, meditação, mindfulness, e tudo isso ajuda, e ajuda mesmo, né? Essas medidas não farmacológicas, a gente sempre lembra de yoga e meditação. Isso vai de cada um, né, Marcelo? Sim. Eu fui fazer uma aula de yoga um dia, fiquei super ansioso na aula. A acupuntura não funciona. Para mim não funciona. E para mim, por exemplo, lutar jiu-jitsu funciona para ansiedade. Funciona muito. Então é de cada um. Mas são medidas não farmacológicas. Psicoterapia é super importante. E o tratamento medicamentoso, que pode ou não ser associado ao tratamento com psicoterapia e essas outras terapias. E, de novo, são tratamentos que têm uma eficácia variável, funcionam muito bem para algumas pessoas, não funcionam para outras. E aí o CBD começou a aparecer como uma alternativa para esses pacientes. É mais uma indicação, Marcelo, que a gente não tem estudos que a gente fala robustos. Essa é a palavra, não temos estudos robustos. Nós temos séries observacionais, nós temos relatos de casos, nós temos modelos animais, super importante isso. A gente não está falando, de novo, eu vou falar isso, acho que eu falei muitas vezes, eu vou falar de novo. Isto não é nenhuma novidade. O uso de cannabis medicinal não começou ano passado ou há 2 anos, não. A gente tem uma enorme produção científica, inclusive com modelos animais. Você sabe que existem modelos de ratos com ansiedade, ratos que têm comportamentos ansiosos. Então tem o uso de CBD em modelos animais com bons resultados e séries em humanos com bons resultados. Acontece que os estudos não são robustos, então para ansiedade, assim como para autismo, assim como para depressão, não está claramente definido, por exemplo, qual é o tipo que a gente vai usar. É o isolado? É o full spectrum? E principalmente não está definido claramente a dose. Então não existe um conhecimento como existe, por exemplo, para epilepsia. Que vai vir, né? Vai vir, não tenho nenhuma dúvida que vai vir. O problema é que foi interrompido durante muitos anos. A gente vai aprender, Marcelo, para que funciona, quais os pacientes que podem se beneficiar, quais os pacientes que a gente não deve usar, qual é a dose que a gente deve usar, como que a gente deve subir essa dose. A gente vai aprender tudo isso. Todos vamos aprender. Só que para isso a gente precisa da ciência ao nosso lado. A gente tem que desarmar todo mundo do preconceito. Do rigor científico. Precisa do rigor científico absoluto. A gente precisa do rigor científico ao nosso lado.
nos desarmar de preconceitos e fazer ciência, porque a gente vai ter essas respostas. E a gente já tem essa resposta para a epilepsia. A gente tem outras indicações. Vou dar um exemplo, Marcelo. Esclerose múltipla, uma doença rara, Sim. mas que tem, as pessoas com esclerose múltipla frequentemente têm um sintoma que é muito incapacitante, que é espasticidade. Espasticidade. Os membros ficam rígidos, com dor, limita muito a vida da pessoa. Um composto de CBD e THC em concentrações praticamente iguais. Veja, a gente está falando de THC em dose mais alta. Não é traço de THC. É CBD com THC em quantidades praticamente iguais. É aprovada para uso no tratamento da espasticidade em esclerose múltipla. Receptor muscular. É provavelmente sistema nervoso Ou periférico sistema ou nervoso. até modulação de espasticidade do sistema nervoso central. O fato é que funciona. Então é aprovado para o uso com evidência de alto nível científico. Outra indicação, náuseas e vômitos e caquexia, perda de peso em pacientes com AIDS e pacientes em tratamento com quimioterapia para câncer. Olha só. O uso de CBD com THC, de novo, em doses mais altas, aprovado, funciona. E aí de onde que veio a ideia para isso? A gente sabe que muitos pacientes com câncer terminal usavam cigarro de maconha para alívio dos sintomas, com ótimos resultados. Só que tinha um grande problema. Na maioria dos lugares do mundo, como no Brasil, é proibido usar cigarro de maconha. Mas se a gente observava ótimos resultados, de novo, o raciocínio é bom, deve ter alguma coisa aí nessa planta que ajuda esses pacientes. O que ajuda? CBD e THC. Vamos extrair o CBD e o THC, vamos dar concentrações conhecidas, vamos dar doses conhecidas. Faz muito mais sentido do que dar um cigarro para a pessoa fumar. Ou entupir ele de Ou medicações entupir que de não medicamento funcionam. que não funcionam. Então, essa é uma indicação que também é aprovada para o uso. Ou seja, já tem indicações que, como eu disse, já nos tratam mais de opiniões. Aí são indicações firmes, bem aprovadas. Mas a maioria das indicações a gente está aprendendo. É o caso, por exemplo, do autismo, da depressão, da ansiedade, da insônia. Ah, sono. Sono. Insônia é uma epidemia de insônia, né? 1 em cada 3 adultos se queixa de insônia. É muita gente. É das questões mais E sono é prevalentes. fundamental para a qualidade de vida. Sono né? é fundamental. E a gente viveu, né? A gente estava falando da epidemia dos opioides nos Estados Unidos. A gente tem vivido uma epidemia de droga Z, os indutores de sono, que tem uma série de problemas. Isso também rendeu muita mídia ultimamente. Pessoas que tiveram aí acidentes depois de usar indutores de sono. Não é uma boa alternativa. Lógico, a gente sempre fala que melhor medida para tratar a insônia é resolver o que está por trás daquela insônia. É a ansiedade que está causando, a depressão, o transtorno do humor. É a vida que está ruim. São as medidas de estilo de vida que estão muito ruins. Sim. O ideal é você melhorar isso, porque a sua insônia vai melhorar. Mas a gente sabe que grande parte desses pacientes acabam usando terapia farmacológica. E nesse sentido, as terapias farmacológicas têm uma série de problemas. E talvez o maior problema que existe é a capacidade de causar dependência dessas medicações. Pessoas rapidamente ficam dependentes de remédio para dormir. E tem um monte de gente que está vendo a gente hoje aqui que está se identificando. Sim, Fala, "Ixi, eu estou tomando remédio para dormir sim. todo dia." Ah, Rivotril é uma das medicações Rivotril, mais vendidas. Zolpidem, enfim. Sim. E aí começou uma discussão sobre o uso de CBD e, de novo, com resultados preliminares, pelo menos bem interessantes. Então, é uma das áreas mais estudadas. Insônia, ansiedade, depressão, são situações em que tem muito estudo sobre o uso e a aplicação de CBD. A gente vai aprender sobre isso. Nos próximos anos, a gente vai ler muito sobre isso, a gente vai aprender muito sobre isso. E a gente vai começar a usar num grupo de pacientes. Não é um remédio que serve para tudo. Não serve para tudo. Claro que não existe um remédio que serve para tudo. Mas tem várias indicações por causa da constituição do sistema endocannabinoide. Sim. E a gente vai Que é aprender muita para coisa. que serve. Para muita coisa a gente sabe que serve. Vamos falar de demência um pouquinho, Alzheimer? Alzheimer. Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. O que isso quer dizer? Existe uma degeneração do sistema nervoso central que cursa com sintomas de demência, que é a perda das funções cognitivas adquiridas pelo indivíduo ao longo da vida. O maior fator de risco, Marcelo, para demência e para Alzheimer especificamente, é a idade. Quanto mais velho a gente fica, maior a chance da gente ter demência. A gente neurologista brinca, né, que fala, nossa, eu acho que se todo mundo vivesse 120 anos,
Todo mundo ia ter Alzheimer. Todo mundo ia Porque parece ter. que o cérebro humano não foi feito para durar tudo isso, né? É raro você ter uma pessoa de 100 anos que está funcionando. É o que eu falo, a medicina, ela aumentou o número de anos, mas não melhorou a gente geneticamente, Não né? melhorou. Mas chega uma hora que entra em apoptose, né? Entre a apoptose. Dá, né? E aí começa a máquina a falhar. Alzheimer é talvez um dos maiores problemas de saúde pública no mundo inteiro. Por quê? Porque a gente tem uma população que está vivendo mais e vivendo bem. Hoje, chegar aos 80 anos, eu diria que é trivial. Sabe? Hoje a pessoa morre com 70 anos, a gente fala... A gente não tá "Poxa, mais acostumada a não ter pai e mãe, não né? tá. E a pessoa morre com 70 anos, o que a gente fala hoje? Poxa, mas que novo, né? Não é? Todo mundo fala. Quando a gente era moleque, que velho, né? É, que velho. Hoje morreu com 70 anos, que novo, né? Aos 80 anos a gente começa a aceitar a ideia de que nossos pais vão morrer, né? Aliás, a população de 100 anos do Brasil, eu estava lendo, quando eles nasceram, a vida média era 35 Então, anos. bom, mas qual é o lado, vamos dizer, o efeito colateral disso? Disparado no número de casos de demência e de doença de Alzheimer. Pacientes que ficam limitados, que ficam muito comprometidos cognitivamente, que frequentemente têm alterações comportamentais, que é outro extremo da vida, né? A gente tem aquelas crianças com TEA, com alteração comportamental, a gente tem os adultos com Alzheimer, com alteração comportamental. Muito difícil de tratar, mesmo raciocínio, são drogas que trazem muitos efeitos colaterais, prejudicam muito a qualidade de vida. E aí começa a aparecer uma experiência do uso de CBD com ou sem THC, desculpe, principalmente para tratar, Opa, deixa eu pegar aqui. tratar esses sintomas comportamentais, com resultados muito bons. Então, hoje, uma das indicações mais crescentes, uma das indicações mais crescentes para o uso do CBD com ou sem THC é para idosos com demência, com doença de Alzheimer, particularmente para os sintomas comportamentais. E aí uma nota de cuidado. Cuidado e atenção. Não estou falando com isso que CBD trata a doença de Alzheimer, que vai Muito bom, evitar evita a a progressão mais- degeneração, que vai evitar a progressão. É um tratamento do sintoma. E da qualidade de E vida. a gente tem que né? ser muito claro e muito honesto e muito direto com isso. A gente não está propondo que é um remédio para tratar a doença. Tá, isso é importante. Melhora a qualidade de vida. Mesma coisa para a segunda doença neurodegenerativa mais comum, que é a doença de Parkinson. Ah, olha só. Doença de Parkinson, a primeira mais comum é Alzheimer, a segunda é doença de Parkinson. Parkinson é uma doença que você trata também, mas a gente sabe que no começo a resposta ao tratamento é muito boa. A gente dá o remédio que substitui a substância que está faltando, que é a dopamina. E essa substituição é muito Bebe sua água aí. efetiva. Com o passar do tempo, os sintomas da doença de Parkinson não respondem mais ao tratamento. Parkinson avançado é uma situação muito limitante, muito incapacitante. E aí sintomas como rigidez, como tremor, passam a ser muito incapacitantes. E começam a surgir experiências sobre o uso do CBD para o tratamento desses doentes. Vale o mesmo raciocínio. É para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Não é para tratar a causa da doença, não é para evitar a progressão da doença. Mas nas doenças neurodegenerativas, o que a gente busca com o tratamento com os canabinoides é melhorar a qualidade de vida desses pacientes que está gravemente impactada. Quando a gente fala de Alzheimer, por exemplo, é bom lembrar que não é só a vida do paciente que está impactada, é a vida de todo mundo que está em volta. Quem tem um avô, uma avó, uma mãe, um pai com Alzheimer em casa, sabe o tamanho do desafio. Principalmente quando essas pessoas têm alterações comportamentais. É terrível. Impacta a qualidade de vida de todo mundo. É a chamada sobrecarga do cuidador. Então, muitas vezes, as nossas iniciativas são no sentido de diminuir isso. E, nesse sentido, de novo, os canabinoides aparecem como uma alternativa. Principalmente na desinibição do paciente, Agressividade, etc. insônia, Tem agitação essa fase. durante a noite, durante a madrugada. E isso inferniza não só o paciente, como a vida da família. Todo né? mundo. Todo Então, mundo, né? de novo, não é para todo mundo. A gente vai aprender com o tempo para quem vai se beneficiar. A dor, que a gente não falou, mas dor é uma indicação isso, super fala importante. um pouquinho de dor aí, Dor. aí a gente passa. Aí. Dor é crônica, importante. principalmente dor crônica neuropática, uma dor que tem origem em lesão dos nervos periféricos, é de super difícil o tratamento. São pacientes que frequentemente acabam ficando dependentes, por exemplo, de opioide. E a gente já tem muita base científica, são indicações muito claras de que para esses pacientes com dor crônica neuropática, o uso de CBD com THC é super benéfico.
com potencial de causar dependência muito menor do que dos opioides. Exato. E com melhora nos scores de qualidade de vida. Então, dor crônica é uma das indicações mais crescentes e quem trata dor, vale o mesmo alerta que eu dei para quem trata epilepsia, autismo e demência. Quem trata dor tem que conhecer essa alternativa. Não vai para todo mundo, mas tem que conhecer essa alternativa, porque frequentemente são pacientes que já esgotaram as suas alternativas e continuam sofrendo profundamente com Tem dor. paciente que até pensa em suicídio. Muito. Eu vou te contar uma história pessoal, essa aqui é fala engraçada. aí. Meu pai, você sabe, ele é cirurgião, foi professor de cirurgia, uma pessoa extremamente acadêmica, foi professor de faculdade de medicina. Não faz nada que não esteja escrito ou no Cecil ou no New England Journal of Medicine. Não faz. Se não tiver escrito, isso aí é bruxaria, não serve. Bom, meu pai teve uma fratura de vértebra, 84 anos, caiu sentado, uma fratura de vértebra, muita dor e realmente incapacitando ele para andar. E aí sofrendo profundamente, tomou de tudo. Aí eu chego um dia na casa dele e falo, tô muito melhor. Melhor com o quê? Tô tomando canabidiol. E eu nunca tinha conversado, ele mora em Rio Preto, eu nunca tinha conversado com ele sobre isso. Falei, mas você tá tomando canabidiol? Eu tô. Eu fui no médico que me deu e olha, melhorou muito. Eu falei, mas canabidiol, deixa eu ver. Era um canabidiol com THC. E o fato, mas era que melhorou muito. E eu falei, nossa, agora, pai, eu tô convencido disso. Porque se você tá tomando... Qualidade de vida, né? Olha, se você tá tomando, e você que é o chatinho da medicina baseada em evidência, sabe? Não faz nada que não seja... Como eu disse, se não vai escrito no Cécio, para ele já não serve. Por quê? Deixou de lado o preconceito dele, porque ele tinha um preconceito, mas deixou de lado. Na hora que a dor aperta... Sim. Apertou, Não, dor é uma coisa péssima. angustiante. Deixou de lado o preconceito e falou, vamos lá. E melhorou. Então a gente tem que conhecer como uma alternativa. Amarrando evidência forte, dor e epilepsia. Epilepsia, espasticidade em esclerose múltipla, náuseas e vômitos em pacientes com caquexia e AIDS e câncer e dor crônica. Essas são as maiores evidências. Dor crônica neuropática. Essas são as mais fortes. Tá. As mais fortes. Tá.